Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mas, irmãos, que alegria podermos novamente estarmos reunidos para este momento simples e rápido de reflexão da Palavra de Deus, da liturgia do dia de hoje, quarta-feira, dia 6 de outubro, com a graça de Deus e nas asas do Espírito. Estamos na 27ª semana do tempo comum e o Senhor nos permite mais uma vez nos reunirmos para refletirmos a respeito da sua palavra. Iniciemos rezando, pedindo ao Senhor que cuide de nós e que nos torne verdadeiros adoradores em benefício da nossa pátria. Jesus, pão dos anjos, feito pão dos homens, abrasai o coração de cada brasileiro com o desejo de vos adorar e sempre mais vos fazer adorar. Acompanhe cada batida do nosso coração, para que nós possamos repetidamente e incansavelmente dizer: graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. De joelhos dobrados, combatamos o bom combate da fé. Missionários genuflexos, implantemos o vosso reino de paz e de justiça. Renda-se o Brasil, esta terra de Santa Cruz, à vossa santa vontade. Seja para sempre território eucarístico a nação que teve seus inícios com a celebração da Santa Missa. Cessem as gritantes diferenças sociais, o desemprego, a fome, a violência, a corrupção e todos os outros flagelos. Sobre a nossa terra e gente, enviai, Senhor, fome e sede de vós. Nossa Senhora, primeira e mais perfeita adoradora, dai-nos um coração rendido ao Senhor e atento ao clamor do nosso irmão. Seja plenamente feliz o povo que se confia à proteção da Senhora Aparecida. Enfim, liberto de seus grilhões, levante-se cada brasileiro, tendo no peito um coração adorador. Amém. E para que nós possamos nos transformarmos cada vez mais em homens e mulheres adoradores, é necessário que aprendamos do Senhor a rezar. Precisamos ser homens e mulheres de oração para conquistarmos a graça de sermos homens e mulheres de adoração. A palavra de hoje, iniciando o capítulo 11 do Evangelho de Lucas, capítulo 1, vai nos dizer o seguinte: um dia, num certo lugar, estava Jesus a rezar. Terminada a oração, disse-lhe um de seus discípulos: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Amados, veja que graça e que interessante. O fato dos discípulos presenciarem Jesus rezando despertou neles a necessidade de também rezar. Portanto, primeira lição desse texto: exemplo de oração. Pais, deem exemplo de oração para os seus filhos. Coordenadores, deem exemplo de oração para as pessoas que caminham com você. Responsáveis, deem exemplo de oração. O primeiro exemplo que Jesus dava era de rezar. Ele não mandava os discípulos rezar, ele rezava. E vendo Jesus rezando, os discípulos sentiram a necessidade de também rezar. E o evangelista vai dizer assim, sem dizer um lugar certo: um dia, num certo lugar.
Isso nos dá a entender que Jesus não tinha um lugar para rezar, que ele rezava em qualquer lugar. Nós vamos ver muitas vezes no Evangelho dizendo que Jesus subia ao monte para rezar. Essa subida ao monte quer significar que ele se retirava, que ele ia para um lugar onde ele pudesse ter uma intimidade com o Pai. Que ele saía da planície, ele saía do convívio, ele saía das pessoas, do barulho do mundo, subia ao monte para se entrevistar com Deus. Aqui nós vemos que esse monte ou esse lugar de Jesus rezar era qualquer lugar, era um certo lugar. E aí Jesus estava rezando. Quando ele terminou a oração, então vejam, os discípulos, os apóstolos, respeitaram o seu momento de oração. Ficaram quietos. Terminada a oração, eles chegaram a Jesus e pediram: ensina-nos a rezar. João ensinava os seus discípulos, nós queremos que você nos ensine a rezar. E Jesus, atendendo o pedido dos apóstolos, ensina-lhes a oração do Pai Nosso, que todos nós conhecemos e rezamos diariamente. Então vejam, irmãos, que lição nós precisamos tirar desse texto simples do Evangelho, que para muitos, ou de muitas formas, passa despercebido. Primeiro, o testemunho, o exemplo de oração. E vejam, Jesus é Deus, Filho de Deus, Deus Filho. Ele precisava estar rezando, se ele é o próprio Deus, mas ele rezava. E não rezava pouco. E nós vamos ver muitas vezes os evangelistas dizendo que Jesus, ainda no escurecer, ainda estando tudo escuro, quer dizer, na madrugada, ele se retirava para rezar. Tudo que ele ia fazer durante o dia, todas as decisões que ele ia tomar, antes ele se retirava para se entrevistar com o Pai em oração. Então, esse exemplo que Jesus nos dá é um exemplo que precisa tocar profundamente o nosso coração. Se Jesus, sendo ele Deus, rezava e sentia a necessidade de rezar, de manter essa intimidade com o Pai, quanto mais nós, pobres pecadores. Muito mais nós precisamos rezar, muito mais nós precisamos dobrar os joelhos, muito mais nós precisamos estar em oração e buscando essa sintonia com o Senhor. Além disso, esse nosso estado, esse nosso clima, essa nossa prática oracional vai servir, deve servir de testemunho para os demais, para despertar neles a necessidade de rezar, como o exemplo de Jesus despertou nos discípulos a necessidade de rezar, tanto que eles pediram para Jesus ensinar a rezar. Nós não precisamos, e nós já decoramos a oração do Pai Nosso que Jesus ensinou, então não precisamos mais falar ou decorar a oração do Pai Nosso, já temos de cor. E às vezes esse ter a oração de cor acaba atrapalhando a nossa intimidade, porque a coisa já sai tão automático que muitas vezes a gente apenas repete como um papagaio as orações, sem refletir e sem meditar naquilo que nós estamos dizendo. Por isso é sempre bom quando nós temos também momentos de oração espontânea, não apenas as orações decoradas, mas também orações espontâneas que brotam do nosso coração, que o Espírito Santo faz brotar em nós. Então nós vemos aí algumas formas de oração, todas necessárias e todas importantes. A oração que nós já sabemos de cor, o Pai Nosso, a Ave Maria, o Credo e tantas outras. A oração espontânea, que brota do nosso coração, e aí entra
a diferença entre a oração em vernáculo, que é a oração, no nosso caso em português, com palavras nossas, e a oração em línguas, que é uma oração mais profunda, mais espiritualizada, onde nós aniquilamos a nossa inteligência e a nossa capacidade de produzir, de articular palavras, para deixar o Espírito Santo orar em nós e através de nós. Mas o importante é que, dessa, daquela ou de outra forma, nós estejamos e sejamos pessoas orantes. Nós tenhamos esse relacionamento íntimo com o Senhor. Não podemos abrir mão dessa necessidade. E se Jesus era uma pessoa orante, mesmo sendo Deus, quanto mais nós precisamos estar sempre em oração. E veja, não é só a quantidade de oração que interessa, é preciso também termos uma oração de qualidade, de profundidade, de intimidade, saber o que está dizendo e colocar para fora aquilo que o Senhor desperta no nosso coração. Aprendamos a orar, busquemos a oração, deixemos o Espírito Santo nos ensinar e vivamos sempre de joelhos dobrados em adoração, em oração ao Senhor Jesus. Senhor, assim como ensinastes os teus discípulos, ensina-nos através do teu Espírito Santo a rezar, a sermos e termos um coração adorador, um coração orante, para que nós possamos manter a nossa intimidade contigo. E sendo íntimos, sejamos pessoas verdadeiramente orantes. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus abençoe você. Até amanhã. Fique com Deus.